Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui no nosso segundo... Alô? Estão ouvindo? Bom dia, é um prazer estar aqui no nosso Dia Flagship, o segundo Dia Flagship que a gente realiza aqui no departamento. O primeiro foi em 2019. E nós estamos aqui para apresentar, fazer uma rápida apresentação da Flagship. Eu vou falar como delegada, a Silvia Alonso vai falar como secretária científica da diretoria atual da Flagship, e a Mara Selaib como responsável e representante do departamento na revista Intercâmbio Psicanalítico. Eu vou passar a palavra para a Silvia Alonso. Dá para ouvir? Tá? Queremos hoje apresentar a Flagship para aqueles que não a conhecem e trazer notícias do presente para aqueles que acompanham a história. O que é a Flagship? É a Federação Latino-Americana de Associações de Psicoterapia Psicanalítica e Psicanálise. Em 1998, em Montevideo, Uruguai, associações de 5 países de Latinoamérica, Argentina, Uruguai, Chile, Brasil e Peru, fundaram a federação, sendo seus objetivos colocados desde a fundação os seguintes: intercambiar reflexões sobre teoria e clínica psicanalítica, aprofundar o pensamento no nexo da psicanálise com o social, pondo o sujeito em relação ao sintoma e o sintoma em relação ao mal-estar na cultura. Responder ao desafio que a psicanálise tem de se repensar e de encontrar formas de intervir nos novos sofrimentos, sendo que o último século introduziu transformações sociais e culturais significativas e aceleradas, com produção de novas subjetividades e novos sofrimentos. Neste pedaço do planeta que ocupa a América Latina, a ordem social regulada pelo mercado gera intensas desigualdades e exclusão social, com consequências significativas na construção das subjetividades e riscos graves de elitização da clínica e de fechamento da teoria. Como trabalhar sobre isto? Estes princípios, que já estão no momento na ata de fundação, têm se mantido ao longo desses 26 anos de existência da federação, como eixos fundamentais que organizam o intercâmbio científico entre as associações. Intercâmbio que se importa com pensar a psicanálise no contemporâneo, desafiada pelo entorno social e cultural de sua época, mas assentada em um espaço geográfico que, pela sua história e seu presente, introduz marcas de especificidades, existindo entre os países diferenças, mas também muitas semelhanças. As temáticas postas em discussão nos congressos bianuais mostram isto com clareza. Quando nosso departamento se incluiu nesta história? Foi em 2017 que, após um importante trabalho dentro da própria instituição SEDES e de muitas conversas com a federação, que o Departamento de Psicanálise concretizou sua pertinência à federação. De lá até agora, tem sido intenso o trabalho em dupla via de inserção, dos SEDES na Flagship e de penetração da Flagship na vida de nosso departamento. Quais são os dispositivos nos quais as trocas científicas acontecem? Primeiro, cada 2 anos,
un congreso se realiza en el país sede de ese momento. Desde nuestra entrada participamos con presencia significativa, apresentando nuestro pensamiento y nuestras producciones en los siguientes congresos. En 2017, en Porto Alegre, con el tema Un mundo en transformación, teoría, clínica y cultura. En 2019, en Montevideo, con el tema Figuras actuales de la violencia. En 2022, en Argentina, desta vez sin ciudades, ya que estábamos en la pandemia y el congreso fue online, con el tema Revisitando a Sexualidad de Hoy. Y en 2023, en Santiago, con el tema Psicanálisis, Bordes y Transbordamentos, Transformación en Tiempos de Desmesura. Fue en este último que fueron presentados los trabajos reapresentados en la mesa de ontem y en las de hoy. Quiero resaltar que los analistas en formación, o sea, los alumnos del curso, son filiados a Federación y participan con trabajos en los congresos, mas también tienen un dispositivo interesante que es el concurso Jorge Rosa, que acontece en todos los congresos y del cual nuestros alumnos han participado y obtenido un importante reconocimiento. En el Congreso de Montevideo, Flavia Gleiche teve mención honrosa. En el de Argentina, Isidora Barreto ganó el primer premio con el texto A Feminilidade como Resistencia en A Pele que Habito. Y en el Chile, Fernanda Almeida, o terceiro lugar con seu trabalho A Cor da Pele do Corpo que Eu Habito, que daqui a pouco será apresentado na mesa aqui no auditório. Segundo dispositivo de troca. O segundo momento de intercambio entre as associações se dá no simpósio clínico, também bianual. En este ano de 2024, realizaremos o simpósio nos dias 13 e 14 de setembro. Ele será virtual, com a apresentação de um trabalho por associação e debate coletivo. Sendo o tema Sonhar um futuro é possível? A clínica do desamparo nos tempos atuais. Momento de reflexão sobre as fortes e diárias ameaças de nossos tempos ao planeta, à espécie, à vida, ao trabalho e outros pontos mais, que afetam as subjetividades e a clínica, os efeitos na transferência e os desafios ao trabalho do analista. Esse que é o ponto central que será discutido no simpósio clínico em setembro. O terceiro dispositivo de trocas é mais permanente, é o espaço de investigação. Se escolhem temas de investigação propostos pelas associações, investigações estas que são realizadas conjuntamente por membros de diferentes associações, com o propósito de fazer uma verdadeira investigação conjunta dos diferentes países. Actualmente, 3 projetos estão sendo em andamento. O primeiro, Comunidades e a Sexualidade, que investiga as comunidades virtuais e assexuais. O segundo, Indicadores de Cambio Subjetivo no processo de elaboração psíquica de casos clínicos com trastornos psicosomáticos em uma perspectiva psicanalítica. E o terceiro, uma leitura psicanalítica actual sobre migrações de púberes e adolescentes na Argentina a través de obras literárias de María Teresa Andrueto. Dessas 3 investigações, funcionam representantes de diferentes países. O produto que sai o produto escrito destas investigações é apresentado no Congresso bianual e publicado na revista da Federação. O quarto dispositivo de intercâmbio é a revista Intercâmbio Psicanalítico, sobre a qual a Mara falará agora em breve. E o quinto dispositivo são as mesas FLAPSIP. Em diferentes momentos do ano, as associações organizam mesas redondas, às vezes no pré-congresso como preparação para este, ou, independentemente disso, em diferentes momentos do ano, convidando membros das outras instituições para participar. O Departamento de Psicanálise já participou de uma mesa FLAPSIP no Rio, uma em Porto Alegre, 2 na Argentina e 2 em Peru. E nós realizamos uma mesa FLAPSIP no ano passado. Por que escolhemos esta federação para pertencer?
Primero, por identificarnos con la forma en que la psicanálisis es pensada, como coloqué en los objetivos en un inicio. Aquí están las semelhanças entre las diferentes instituciones. Mas, al mismo tiempo, no hay exigencias para las asociaciones ni de seguir una línea teórica, ni de tener una correspondencia en la forma de organización institucional, ni también no en los criterios formativos. En esto, las diferencias y las libertades institucionales son totalmente respetadas, lo que entendemos ser una formación federativa democrática muy interesante. En relación a la gestión de la federación, como pueden imaginar, no es simple. Ela é feita com um rodiceamento da sede de 2 em 2 anos. Depois do Congresso de Chile, a sede passou para Peru, seu lugar atual. Ou seja, que tem um processo de transição a cada 2 anos muito trabalhoso, porque tudo passa para outro país e os países têm funcionamentos diferentes, leis distintas, mas o que implica um trabalho imenso. Mas, a meu ver, esse procedimento é muito interessante porque cada país vai marcando especificidades na própria organização das atividades. A cada congresso se escolhe uma nova diretiva, formada da seguinte maneira: 3 cargos são ocupados pelo lugar sede, no caso atual, o Peru. Eles são o cargo de presidente, de secretário e de tesoureiro. O vogal é do país sede anterior, neste caso do Chile, e a secretaria científica do país sede seguinte, neste caso o Brasil. Ou seja, a sede, a partir de 2025, passará para o Brasil. Eu sou, neste momento, secretária científica da Diretiva 2325, escolhida na Assembleia de Delegados no mês de outubro passado. Temos, pelo tanto, neste momento, um intenso trabalho pela gestão atual. Temos que preparar o Congresso de 2025, que será presencial em Peru, e preparar-nos para a próxima gestão, que será no Brasil. Pelo tanto, esperamos que muitos de vocês estejam dispostos a colaborar e todos serão muito bem-vindos neste trabalho. Queria terminar dizendo que é muito interessante nestas trocas como as histórias de cada país vão aparecendo, mostrando as semelhanças entre eles, a história colonial, a organização social racista, em algumas com ênfase da raça negra, mas em outros dos povos originários, mas que construíram funcionamentos sociais e desigualdades muito semelhantes, o tipo de violências entre elas, as de gênero, com números assustadores de feminicídio, infelizmente também compartilhado entre todos os países de Latinoamérica, as ditaduras militares, os processos de terrorismo de Estado, as polarizações políticas dos governos de extrema-direita nos últimos tempos. Bom, não são poucos os pontos de coincidência entre os países irmãos da América Latina, sobre os quais essa federação se propõe reflexionar. En no belo texto escrito por Soraya Bento no boletim depois do Congresso de Chile, que chama A arte inspira o bordejamento e a desmesura, o pensamento acompanha, para falar do Congresso, Soraya vai construindo uma borda que transita pela arte de Víctor Jara, que em 71 lança a música O Direito de Vivir em Paz, por Arthur Endo, que canta a canção, o show do Robert Water, em São Paulo, a exposição no Centro Gabriela Mistral, o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, enfim. Por que começar assim? Pergunta Soraya, e responde: porque pensei que o mais importante na minha forma de vivenciar o evento foi reconhecer uma lente voltada para o passado, enquanto outra voltava-se para o futuro. 2023 é o ano que marca os 50 anos do golpe militar no Chile. Por outro lado, a contemporaneidade exige mudança nos velhos paradigmas, nos costumes, na maneira de ler a subjetividade atravessada pelo mais radical da virtualidade. E, se referindo ao Congresso, Soraya afirma: como não poderia deixar de ser, o evento atravessou temas como violência do Estado, violência midiática,
racismo, questões de gênero, clínica com crianças e adolescentes. Me parece estas frases desse texto no boletim uma excelente apresentação do eixo fundamental do Congresso, sobre o qual os colegas apresentaram hoje os trabalhos apresentados lá. Bom, agradeço a presença de todos e estão abertos os trabalhos do dia, seguindo agora por Helena. Olá, eu vou contar um pouco como é que é o trabalho da delegada FLAPSIP, que representa o departamento na federação. E, inclusive, é importante contar para vocês e esperar que, em breve, outros delegados seguirão, né? Bom, então eu sou uma das delegadas do departamento, a Silvia Ribes é a outra, somos sempre em duas, em todas as associações. E a Silvia Ribes é quem participa como articuladora de relações externas no Conselho de Direção. Então, é sempre assim, uma de nós assume como delegada e nessa dupla função de articuladora no Conselho de Direção, e a outra é uma delegada FLAPSIP na federação, sem essa função aqui. Até a Daniele Breyton foi a delegada que participava do Conselho de Direção quando eu comecei a minha gestão como delegada. E ela ficou até o final do ano passado, quando o Conselho de Direção foi eleito outro Conselho de Direção e entrou a Silvia. E nós trocamos uma delegada a cada vez, para que não perca a dinâmica e o ritmo no grupo de delegados FLAPSIP, né, com duas pessoas novas chegando. Então, tem sempre uma fica e a outra entra, e a gente faz sempre essa saída e a continuidade de uma, né? A escolha das delegadas é sugerida pelo Grupo de Apoio FLAPSIP e para serem ratificadas em assembleia. E essa escolha é feita procurando levar em conta a familiaridade com a dinâmica da federação, né, das atividades da federação. As pessoas que participam do Grupo de Apoio FLAPSIP já vão participando e acompanhando todas as atividades, as políticas. Então, em geral, sai do Grupo de Apoio uma sugestão de nova delegada. Bom, a FLAPSIP atualmente é composta por 10 associações. 3 são do Brasil, o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e o CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, e o departamento. Na América Latina tem uma no Uruguai, 2 na Argentina, uma no Chile e 3 no Peru. Os delegados da federação participam das assembleias, tanto das assembleias ordinárias, que são anuais, como das assembleias extraordinárias, quando for necessário. E, em conjunto, nessas assembleias participam os delegados, os past presidents, né, os presidentes anteriores, e os membros da comissão diretiva da FLAPSIP. Né? É nessa instância, nas assembleias, que são definidas os limites, as linhas de atuação, as políticas da federação, é aí que se dá essa discussão. Bom, além de participar das assembleias, um dos trabalhos dos delegados é fazer esse intercâmbio entre as associações. Então, divulgar os nossos eventos nas associações, convidar os nossos eventos nas associações, convidar os membros das outras associações para participarem deles, quando é o caso, né? E também divulgar os eventos nas associações, nas outras associações aqui no departamento, e fazer essa integração do departamento nas outras associações e vice-versa, né? Pensamos também ser essencial compartilhar na FLAPSIP os importantes movimentos e ações de cunho político que acontecem aqui no departamento. Então, a campanha Levante por uma Psicanálise Antirracista, além de ter sido divulgada no Congresso em Santiago, foi em seguida divulgada em todas as associações, tanto as do Brasil quanto as dos outros países da América Latina.
Esse trabalho todo é sempre discutido e realizado em conjunto com o grupo de apoio FLAPSIP, que conta atualmente com 8 pessoas. Eu, a Silvia Ribes, a Silvia Alonso, a Mara Selaib, a Daniele Breyton, Maria Aparecida Barbirato, Silvia Gonçalves e Maria Beatriz Vanucci. E representar o departamento na federação é bastante gratificante, especialmente pela presença e a força que o departamento tem. É sempre uma instituição com um número muito expressivo de membros participando nos congressos, tanto apresentando trabalhos quanto no público. E, como a Silvia estava contando, a convivência e a troca científica com os membros das outras associações da América Latina é muito interessante. Laços são estreitados, amizades são feitas, assim como parcerias de trabalho. As realidades política e social dos países também fazem parte de conversas e vão aproximando essas realidades, não é? Alguns pontos, muitos pontos em comum, acho que a Silvia estava relatando isso, como se pensa a psicanálise, as posições políticas, o que favorece um campo de trabalho conjunto. Agora, algo que chamou a nossa atenção ao circular pela FLAPSIP foi um funcionamento, a gente tem um funcionamento um pouco diferente, uma marca bastante presente do departamento, né, que é um modo mais coletivo e menos hierárquico de funcionar, né? Então, por exemplo, o fato de não ter um presidente no começo, isso, bom, mas quem é o presidente, né, do departamento, né? O conselho de direção ser formado por um grupo de membros eleitos em assembleia, os delegados trabalharem em conjunto com o grupo de apoio, o cargo, função de delegado ser rodiziado, nem sempre é assim. Tudo isso é bastante singular da gente, né? Então, participando da federação aí de 10 associações de psicanálise de 5 países, né? Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Peru, a gente vai conhecendo o pensamento e a prática, né, de psicanálise produzidos na América Latina e também reconhecendo aquilo que nos constitui, né, enquanto psicanalistas brasileiros e também enquanto psicanalistas aqui do departamento, né? Então, é bastante instigante e interessante o trabalho de delegada. Tá bom? Agora... Bom dia, eu estou gostando muito de estar nessa mesa, porque daqui eu estou vendo muitas pessoas conhecidas e estou vendo muitas pessoas que eu não conheço, e muitas pessoas jovens. Então, isso é muita satisfação para a gente, que vai precisar bastante, né, da colaboração de todo mundo para esses anos de trabalho que nos aguardam. Eu agradeço a presença de vocês, então, para nos ouvir, e eu queria contar um pouco sobre a publicação da federação, que se chama Intercâmbio Psicoanalítico. Essa publicação, ela é online, portanto, ela é de acesso gratuito, e ela existe há 11 anos, desde 2013. Se vocês forem buscar por ela, nos buscadores corretos ali, que a gente indica para vocês sempre através dos nossos comunicados, vocês vão encontrar 17 publicações nesses 11 anos. Inicialmente, era uma por ano. Então, de 2013 a 2017, vocês encontram uma publicação anual. Dali em diante, são 2 publicações anuais. Por conta de ajustes na história da própria instituição, de fato são 14 volumes, mas são 17 publicações. Ela é totalmente bilíngue, o que facilita muito, né, para que os países que têm, o nosso país, na verdade, que tem 3 associações com uma língua que não é o espanhol, possa fazer suas pesquisas. Então, ela é totalmente bilíngue, isso é uma característica bastante significativa para um veículo que tem 30% do total de suas associações lusófonas. Inclusive, há uma preocupação constante com a qualidade das traduções.
A gente não usa traduções automáticas que estão disponíveis no mundo virtual. As traduções são sempre feitas por profissionais. Esse é um critério de máxima importância para que as traduções entre duas línguas tão próximas não tropecem em falsos cognatos e outros riscos possíveis. O pensamento de cada autor, os aportes de sua clínica, as reflexões propostas necessitam de boa e confiável tradução sempre. A revista, como qualquer veículo desses, tem a sua própria dinâmica. A dinâmica da feitura de cada volume é levada a cabo por um editor responsável, ele é eleito pelos delegados FLAPSIP. E, neste momento, é o colega uruguaio Luiz Correa, que vem executando uma parte importante do projeto da revista, que é tornar essa revista indexada, que isso é muito importante para todas as publicações, né? Indexada no sistema Latindex. Esse sistema é um sistema regional de informação online para revistas científicas e ele inclui América Latina, Caribe, Espanha e Portugal. Então, um artigo publicado nessa revista, a partir desse processo de indexação, ele veiculará por todo esse cabedal de localizações no planeta, o que é muito bom. E ela tem um comitê editorial com 1 ou 2 membros por instituições. Isso é variável de acordo com o que a instituição decida. Do nosso departamento, são 2 membros sempre participantes do grupo de apoio. E sempre por um processo de revezamento, como a Silvia e a Helena já explicaram bastante, né, com a troca dos delegados FLAPSIP. Então, no momento em que troca o delegado, troca também o representante na revista. Neste momento, estamos como representantes do departamento no comitê, Silvia Maria de Moraes Gonçalves e eu. Por agora, a revista está catalogada no sistema Latindex, ou seja, vocês podem encontrá-la nesse sistema, mas ela ainda não está exatamente como uma revista já indexada. Esse processo está em andamento, é um longo processo, mas a gente já passou da metade dele, vamos dizer assim, né? Isso logo vai acontecer. De outra parte, a intercâmbio psicoanalítico já está, sim, catalogada em 2 outros sistemas uruguaios, um de nome Aura e outro de nome Bivips. Os links de acesso para esses sistemas estão disponíveis na página da intercâmbio para quem se interessar em pesquisar os materiais oferecidos. Quem já acessou a revista sabe, ela tem 4 seções: artigos, resenhas, entrevistas e pesquisas. Tudo que a Silvia estava trazendo sobre as pesquisas também constam nas publicações da revista. Todo o material da intercâmbio provém de 10 associações de psicanalistas que integram a FLAPSIP. São, portanto, 7 artigos e 3 resenhas por número. Cada associação contribui ou com um artigo ou com uma resenha a cada vez. As entrevistas e as pesquisas são sessões recém-incluídas, estão voltadas também para a divulgação e o debate de temas que possam ressoar a toda a federação. No caso das pesquisas, não apenas pesquisas propostas e encaminhadas no âmbito da diretoria da FLAPSIP, mas também pesquisas que cada instituição leva adiante poderão ser incluídas. Isso vai depender do interesse e da dinâmica interna, por exemplo, do departamento, que tem várias pesquisas em andamento, em propor para a diretoria, né, que essa pesquisa possa ser veiculada na revista. Então, são pontos de entrada de um trabalho que deve se estender para outras associações e se agregar ao pensamento da própria federação, que é bem importante também. A intercâmbio tem como principal motivação a circulação, a discussão e a troca entre psicanalistas latino-americanos, cujo trabalho refletem as especificidades de pensamentos
criativos e dedicados a trabalhar sobre o que nos atinge no mal-estar desta parte do planeta. Se a globalização se impõe por um lado, ela, por outro, ainda não extirpou, e ainda bem, e por uma postura, obviamente, de resistência, ela não extirpou as particularidades da região e as singularidades dos países participantes no que diz respeito à psicanálise que buscamos praticar. Essa motivação de tornar cada vez mais fortalecido o pensamento latino-americano, juntamente ao conjunto bastante conhecido e valorizado do pensamento psicanalítico, oriundo de tantos psicanalistas europeus desde Freud, tem se mostrado cada vez mais presente, e nos simpósios e congressos, por sua vez, a revista, a cada número, se ocupa em tornar mais e melhor acessível essa produção regional e local. Uma parte importante nessa direção foi a escolha do OIS, Open Journal Systems, para a hospedagem da revista. A revista ficava no site da FLAPSIP e nem sempre era fácil acessar. Hoje, ela, desde o meados do ano passado, que esse processo de subir, como eles falam, né, vai subir a revista para esse sistema OJS, ele está em andamento desde o semestre passado e ele continua, ainda acho que por este semestre, talvez até o segundo ainda, porque é bastante coisa, né? Mas mandar a revista para esse hospedeiro, cujo software é totalmente mantido por especialistas, facilita que cada leitor possa ir diretamente no item da revista que lhe interessa e com mais facilidade na navegação da intercâmbio psicanalítico. Ela está realmente crescendo e ganhando um estilo marcante pelo conteúdo que veicula e também pela escolha artística de suas capas, promotoras de artistas de cada país a cada número. Isso também vai circulando. Nossa expectativa no departamento de psicanálise, e essa expectativa está muito presente aqui hoje, assim como esteve ontem na mesa, a cada divulgação que a gente faz, né, da FLAPSIP e de um novo número da intercâmbio psicanalítico, nosso propósito é claro, que cada membro, cada aspirante a membro, cada aluno dos cursos e do GTEP desfrutem da riqueza viva própria do pensamento mergulhado no caldeirão borbulhante da psicanálise entre nós. Temos agora no departamento de psicanálise, então, 2 revistas. A nossa Percurso, que há mais de 30 anos está em circulação, e a Intercâmbio Psicanalítico, revista da Federação Latino-Americana de Associações de Psicoterapia, Psicanalítica e Psicanálise. Vamos desfrutar, né? Se a gente tem isso. Obrigada, gente. Sim, não temos coordenador na mesa, então falo eu. Agora a gente encerra essa mesa e nós vamos para as mesas, de fato, de apresentação dos trabalhos. A mesa 1 e a mesa 6 serão aqui mesmo. As outras mesas todas no último andar do prédio. Tá bom? Quem precisar de elevador, tem um elevador aqui, as meninas explicam onde fica. Quem não precisar, faz um pouco de exercício. Tá bom? Até já. Ah, o café, gente, é aqui, no hall. Entre as mesas. 10 minutos o quê? Ah, o café vai do meio-dia ao meio-dia e meia. Muito bom, hein, Silvia? Gostei. Gostou, Tish?